Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido, em nome de Jesus. Que maravilha, que noite preciosa. Nós estarmos aqui adorando ao nosso Senhor, né? Santo Espírito. Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Amém? Diz. Obrigado. Deus abençoe. Diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome ali, o Senhor se faz presente, né? Então, uma das coisas mais maravilhosas é nós vivermos na presença de Deus. E como a gente estava falando domingo, não é nada bom fugir da presença de Deus, né? Só uma pessoa muito louca querendo fugir da presença de Deus. Porque a presença de Deus é maravilhosa, querido. Como é bom estar na frente de Deus, né? Então, para que você quer? Para que vamos querer fugir, né? E infelizmente muitas pessoas acabam tomando esse caminho de querer fugir da presença de Deus. Assim como Jonas fez, né? Quando ele recebeu a sua missão, quando ele recebeu o seu chamado, imediatamente ele fugiu, né? Para longe da presença de Deus. Nós nessa noite queremos continuar falando um pouco feito de uma história muito parecida com a história de Jonas. Abra lá comigo Marcos 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35. É uma história parecida porque ela tem os mesmos elementos da história de Jonas. Na história que nós vamos ler vai ter um barco, vai ter tempestade, vai ter pessoas com medo e vai ter alguém dormindo dentro do barco. É bem parecido com a história de Jonas, mas só que o personagem é outro, é Jesus. Amém? São elementos bem parecidos. Está dando um corte aqui no sinal. Não sei se é o microfone. Caso precisa trocar. Marcos capítulo 4, versículo 35. Está escrito assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Amém. Som. Vamos lá. Encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até ao vento e o mar lhe obedece? Amém? Aqui é interessante porque, como eu falei, essa história ela traz os mesmos elementos da história de Jonas, né? Quando Jonas fugiu, ele entrou no navio para ir para Tarsis. E no meio da viagem começou uma tempestade. E naquela tempestade ele estava dormindo lá no porão do navio. E aí o mestre do navio encontrou ele dormindo e foi despertar o Jonas, né? O que está fazendo aí, né? Agarrado no sono, acorda, né? Clama ao teu Deus. Aqui nessa história nós temos também elementos parecidos. Jesus manda seus discípulos entrar no barco. Eles entram no barco, estão atravessando. No meio do caminho vem uma tempestade, né? Vem uma tempestade. Aí os discípulos começam a ficar apavorados, ficar com medo. E aí eles vão lá acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo no travesseiro, num sono profundo, tranquilo, sossegado, no meio daquela tempestade. E até que ele acordaram o mestre, Jesus tranquilamente
né? Repreendeu o vento e tudo se fez bonança. A primeira história, a história de Jonas, ela fala de alguém que está fora do propósito de Deus. Porque esses mesmos elementos, eles podem apresentar para nós. Você também pode estar num barco e você está enfrentando uma tempestade. Mas a tempestade, ela pode revelar se você está indo no caminho do propósito ou se você está indo contra o seu propósito. Por isso que você tem que identificar a tempestade. Saber qual é a procedência dela. Com Jonas, a procedência foi o próprio Senhor que mandou aquela tempestade. O próprio Senhor mandou essa tempestade para parar a rebeldia de Jonas. Porque ele estava andando em desobediência à palavra de Deus. Quando ele decidiu fugir, Deus permite que aquela tempestade, né, se levante contra o barco. Para que ele pare imediatamente, né, no seu caminho. Assim também seja muitos de nós, ou alguns de nós, talvez em algum momento da vida, a gente tentando fugir do propósito de Deus. E como eu falei domingo, né, reforçando o que foi dito. Toda vez que nós fugimos da vontade de Deus, nós não vamos prosperar. Nós não vamos prosperar. Quem aqui já tentou, né, por algum momento, sair fora, né? Quem aqui já passou por essa experiência? De tentar buscar seu próprio caminho. Né? Seu próprio caminho. Não está dando certo, eu vou fazer do meu jeito. Né? Não está dando certo e buscou seu próprio caminho. Uma coisa que eu já vou te adiantar agora, é que não vai prosperar. Não vai prosperar. Toda vez que você tenta fugir do propósito de Deus, você não prospera. Você não avança. Isso está claro e nítido em toda a palavra. Sabe, queridos? Isso é um ato de misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você pensa, não, por que Deus vai querer? Deus não quer me ver feliz? Justamente por isso que Ele quer ver você, né, feliz, Ele quer realmente que você seja abençoado. Justamente por isso, muitas vezes Ele vai repreender você. Justamente por isso, muitas vezes Ele vai parar você no caminho que você está fazendo. Justamente porque Ele ama você, Ele vai levantar uma tempestade para fazer você parar. Ele faz isso, e Ele é Deus, Ele faz. Não questione Deus, por que Ele está fazendo? Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. Não se questiona a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida, e a gente fica pensando, não, mas Deus é amor. Hoje em dia tem muito isso, né? Deus é amor. Deus é amor, sim, Deus é amor mesmo. E porque Deus amava Jonas é que Ele levantou essa tempestade. Porque Deus amava Jonas e tinha compaixão dele. Foi por isso que Ele permitiu. Então não adianta se rebelar contra coisas que estão acontecendo se você que decidiu fugir. Você que decidiu sair dali. Porque uma coisa é certa, Deus não vai abençoar esse teu caminho. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Não adianta você tentar querer andar por um caminho que Deus não abençoou. Agora, é muito diferente quando você está num barco que Jesus está. Aí é outra história. Quando Jesus está no teu barco, no barco, aí é outra história. Porque Jesus, ele diz assim, a história começa com Jesus dizendo, passemos para outra margem. Né? Vamos para outra margem. E nessa travessia, eles enfrentaram muitas dificuldades, porque começou a vir vento temporal. E de certo temporal foi bem feio, né? Porque eles estavam com medo de morrer. E olha que ali dentro do barco haviam pescadores experientes. Pedro, Tiago, João, pelo que conhecemos dele, eram pescadores acostumados com o mar. E eles estavam com medo daquele temporal. Então naquela travessia, e é interessante que quem está dormindo agora nessa história é Jesus. Jesus está dormindo. Sabe, esse fato é muito importante, porque Jesus, se tem um barco que jamais iria afundar, era aquele ali. Se tem um barco que nunca iria afundar, é o barco onde Jesus está. Esse é um barco que nunca, jamais iria afundar. Sabe por quê? Esse é o descanso da fé. Esse é o descanso da fé. Uma coisa interessante, quando você está andando no propósito de Deus, você descansa.
você tem descanso. Você consegue descansar. Enquanto os discípulos estão inquietos, com medo, isso revela claramente, pela fala de Jesus, a falta de fé deles. A falta de fé deles. Enquanto Jesus estava descansando, porque, sabe, nada iria parar o propósito de Deus naquele momento. Eles iam atravessar a margem. Eles iam atravessar. Às vezes, e é interessante, o que Jesus ia fazer na outra margem? Por que será que começou uma tempestade dessa no meio do caminho? Né? Por que começou uma tempestade dessa no meio do caminho? Agora não foi o Senhor que soprou o vento. Não era o Senhor que estava lançando uma tempestade. O próprio Senhor estava dentro do barco. Não era o Senhor que estava fazendo essa tempestade. O próprio Senhor estava dentro do barco. A grande diferença agora é que eles estavam indo em direção a um propósito. E quando a gente conhece a história, a gente sabe que eles estavam indo para um lugar onde tinha um endemoniado, né? Um gadareno. Enquanto eles estavam fazendo essa travessia, Jesus estava indo lá para libertar a vida de um homem. Jesus estava indo lá para libertar a vida de um homem. É interessante que Jonas, ele não queria ir para Nínive, para pregar para uma cidade. Jesus, ele atravessa um mar para pregar para um homem. Olha só a diferença, né? Jonas não queria ir para Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que a própria história está escrito lá. Ele não queria ir pregar para aquele povo. Mas Jesus, ele atravessou o lago, atravessou o mar ali, para pregar para uma pessoa só. Uma pessoa só. Olha só, querida, a diferença, né? Como vale uma alma, né? O trabalho todo que eles tiveram para atravessar, para chegar até nesse homem. Olha o trabalho que eles tiveram. E a Bíblia conta aqui que, se você está ali com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, começa a contar essa história. E dizendo, no versículo 1, entre mentes, então, o que eles estavam fazendo? Passando para outra margem. O capítulo 5 é a continuação dessa história. Não é uma história que se abriu diferente. É a mesma história, uma continuação. Entre mentes chegaram a outra margem. Tá? Então é a continuação. A outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondendo ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitando-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Olha só, queridos, né? Jesus, ele chega em outra margem. E imediatamente, quando ele chega lá, vem esse abençoado, né? Esse homem que está possesso de uma legião de demônios. Uma legião de demônios. E olha a história desse homem, querido. Eu sempre fico impressionado quando eu leio essa história. Porque a Bíblia está falando de um homem que ninguém conseguia prender. A Bíblia está falando de alguém que ninguém conseguia subjugar. Com cadeias, com grilhões, ninguém conseguia parar ele. Né? Porque ele arrebentava com tudo.
O espírito, a legião que havia dentro dele, né, fazia com que ele vivesse no sepulcro de dia e de noite, clamando e se ferindo com pedras. Olha a situação desse ser humano. Olha a situação desse ser humano. Como nós podemos, queridos, olhar para essa história e não ver também a compaixão de Deus pela vida de um homem? Jonas, a Bíblia diz que ficou irado porque Deus teve compaixão de Nínive. Ele não gostou que Deus perdoou a cidade. Jonas não gostou da atitude do Senhor de perdoar o povo de Nínive. Agora Jesus vai até esse homem, numa situação que a gente poderia dizer uma situação, né, assim, da pior espécie que uma pessoa pode chegar, né, no nível mais terrível que um ser humano pode chegar, aonde a Bíblia diz que ele andava nu, andava pelado, né, ninguém conseguia prender ele, ou seja, ninguém chegava perto dele, ele vivia isolado da sociedade, ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria se relacionar com essa pessoa, ninguém queria estar perto dessa pessoa, ninguém ia lá para conversar com ele, ninguém, até que Jesus vai. Aqui Jesus nos ensina, querido, a importância da vida de alguém. Porque muitas vezes para nós é fácil irmos na casa de alguém, né? Ou pregar para alguém que a pessoa está bem vestida, a pessoa está cheirosa, a pessoa está bem arrumada. Você vai na casa da pessoa, né? É uma casa confortável, tudo gostosinho, cheirosinho, limpinho. Para nós, né? E nós temos que pregar, obviamente. Mas muitas vezes, quando a gente sai da nossa zona de conforto, para pregar para alguém que está totalmente à margem, alguém que muitas vezes você vai abraçar, ele, sabe, não está cheirando legal, ele não está cheirando bem, com essas roupas tudo sujas, cabelo tudo bagunçado, pessoas que estão vivendo prisioneiras do capeta, prisioneiras do diabo. Muitas vezes a gente não quer se incomodar com os espíritos, né? Porque às vezes a gente não quer tirar um tempo para expulsar os espíritos. Ah, vai dar trabalho, e aí vai se manifestar, e aí não quer. Irmão, a ordem de Jesus, a nossa missão, lembra da missão? Jesus diz, em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome, e Jesus disse isso para nós. Então, no nome de Jesus, quando você vai a algum lugar, e uma pessoa ela está possessa por espírito, você expulsa em nome de Jesus. É simples assim. É simples assim. A ordem de Deus já foi dada. Nós como igreja, nos nossos dias, estamos muitas vezes querendo fugir para mais longe de pessoas que tenham problemas. A gente às vezes quer fugir das pessoas que têm problemas, não é verdade? A gente meio faz um perfil da vida da pessoa. Ah, aquela pessoa, acho que ela tem muito problema, não vou andar com ela não. Ela vai me incomodar, ela vai me ligar, ela vai ficar me mandando WhatsApp, vai ficar me ligando, vai ficar não sei o quê, né? A gente não quer se incomodar. Porque as pessoas elas não querem realmente, muitas vezes, ter problemas. Estou com a minha vida confortável. Para que eu vou me incomodar? Queridos, o nosso chamado é para cuidar das pessoas. Nosso chamado é para cuidar das vidas. Nós não estamos aqui, queridos, né, para ficar buscando ou escolhendo quem nós vamos amar. Ou escolhendo quem você vai amar. Sabe, se nós estamos escolhendo quem nós vamos amar, então nós estamos indo contra aquilo que Deus nos estabeleceu a respeito do amor de Deus. Se a gente está escolhendo com quem a gente vai andar, com quem nós vamos amar, quem que a gente vai discipular, quem que a gente vai cuidar, nós não estamos indo no caminho do Senhor. Nós estamos andando na nossa própria vontade. Ah, eu não quero andar com o Eduardo, ele é meio xarope, né? Ele vai me incomodar, né? Eu quero andar lá com o André, ele, né, vai ficar me enchendo de saco lá, eu não gosto. Sabe, que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que tipo de compaixão é essa? A Bíblia fala que as multidões vinham para o Senhor, e quando o Senhor olhava para as multidões, a Bíblia fala que ele sentia compaixão delas, né? Não é verdade, pastor? Né?
Compaixão delas, porque elas viam que estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Enquanto os discípulos queriam, manda embora. Os discípulos diziam para Jesus assim, ó, manda embora, despede as multidões. Jesus dizia assim, dá-lhes vós mesmos de comer. Né? Quando as multidões viam, os discípulos sempre assim, manda embora, Senhor, manda embora. É muita gente, manda embora. Jesus dizia para eles, dá a vocês mesmos de comer. Olha só a diferença, querido. Como muitas vezes a gente quer fugir do propósito, né? É claro, amado, que cuidar de pessoas vai dar trabalho. Cuidar de gente dá trabalho. Você acha que eu não dou trabalho para o pastor Elton? Eu dou trabalho. Né? Eu dou trabalho. Você pensa que eu não sou xarope? Às vezes sou bem xaropinho. Né? Minha esposa também concorda, ela que vive mais comigo. Né, os discípulos aqui, a gente dá trabalho para o pastor Elton, que deixa ele de cabelo branco. As discípulas da pastora, a mesma coisa, dão trabalho, querido. A gente dá trabalho. Não pensa que eu estou aqui pregando, meu Deus, está tudo lá no céu. Querida, a gente dá trabalho. A gente às vezes dá trabalho, querido. Às vezes o pastor coça a cabeça ali, que nem, né? O que eu vou fazer com esses abençoados? Mas faz parte, querido, faz parte do cuidado. A gente vai ter que passar por esse processo. Esse homem, né, que foi liberto por Jesus, ele estava abandonado na vida. Olha a situação desse homem, abandonado. Quantas pessoas não estão assim na nossa volta, né? Pessoas com quem ninguém se relaciona. Talvez você pode parar para pensar agora em alguém. Ninguém vai lá conversar com aquela pessoa, ninguém vai cumprimentar, ninguém dá bom dia, ninguém dá boa noite, ninguém faz nada para aquela pessoa. Eu não vou chegar perto lá. Sabe, olha só, querido, mas Jesus, ele atravessou o mar para chegar na vida desse homem. E ali continua, né, só para a gente terminar a história. No versículo 14, a gente parou. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Porque o que aconteceu, né? Jesus expulsou os demônios desse gadareno, né? E mandou essa legião para os porcos, né? Para os porcos. Os porcos caiu tudo na água, se afogaram tudo, morreu. Olha o prejuízo, né? Deu um baita de um prejuízo para aqueles porqueiros. Obviamente, né? Imagina o prejuízo. Aí o que aconteceu? Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, né? Viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aleluia. Olha só que daquele homem que ninguém conseguia prender, ninguém conseguia segurar, que andava nu, que andava se cortando, agora ele está vestido, está sentado tranquilamente, em perfeito juízo. Aleluia. Essa é a obra do Evangelho na vida das pessoas. Eu lembro que anos atrás, quando a gente morava lá em Blumenau, a gente morava na igreja lá embaixo, né? Quem conhece a Igreja Batista, onde nós vivemos lá embaixo, meu pai era caseiro e a gente morava lá. Aí bem no começo da construção, bem no começo mesmo, a igreja estava ainda na construção, eu me lembro que uma noite, tinha um menino que ele tinha muitos problemas, né? Muitos problemas. E me lembra muito a história desse gadareno. Ele tinha muitos problemas. E um dia ele entrou na igreja para botar fogo. Ele entrou, né? Entrou na creche, na salinha. Entrou lá na igreja, não sei se o pastor já ouviu falar. Ele entrou para botar fogo. Né? Daí veio, né? Eu me lembro que na época eu era bem pequeno. Talvez a idade da Maria, um pouco mais velho, não lembro. Aí veio o bombeiro, veio o RBS, veio um monte, sabe por quê, né? Começou um fogo lá e o meu pai foi atrás dele. Quem conhece meu pai sabe, né? Ele é baixinho, daquele jeitinho lá. E o menino era um menino alto, forte, assim, né? Ninguém conseguia também segurar ele. Ele vivia entrando nas casas, fazendo barulho. E meu pai foi até ele, né? Encontrou ele lá, só pegou ele pelo braço, né? Tranquilamente. E ele não fugiu, sabe? Ele não fugiu, só pegou pelo braço, vem comigo, sabe? E foi levando ele, conduzindo ele sem violência nenhuma. Meu pai só pegou no braço assim, sabe? Foi levando ele. Aí daqui a pouco chegou, né, a ambulância, chegou as pessoas que cuidam dele, né, que levaram para o hospital, que ele fazia tratamento psiquiátrico, né. Aí a mãe chamou, deu todo um rolo lá, né, porque, né, o que aconteceu, o irmão dele queria espancar ele. Sei que o irmão dele chegou,
com raiva, começou a falar, esse cara só traz problema para nós, e falando palavrão, e palavrão, e palavrão, e queria bater nele, queria ir para cima dele para espancar. E meu pai disse, não faça nada com ele, não faça nada com ele. Né? Ele tranquilamente, sabe? A gente vê, querido, que muitas vezes, né, a presença de Deus que está sobre nós, a gente não precisa de violência nenhuma com as pessoas, sabe? A gente precisa de violência nenhuma com as pessoas. Basta o amor. Meu pai tratou aquele menino com amor, mesmo ele botando fogo, né? Deu um maior prejuízo lá na igreja naquela época, porque nós estávamos em construção. Meu pai tratou ele com muito amor, simplesmente pegou ele no braço e conduziu ele, né? Não deixou que ninguém tocasse nele, né? A vizinhança ali queria, né, queria até bater nele, estava o pessoal meio que querendo pegar ele, né? Meu pai não deixou, né? O pai não deixou isso acontecer, não, ninguém vai tocar nele aqui, né? Cuidamos dele, levaram ele em segurança, né? Depois ele seguiu com o seu tratamento. Depois de um tempo a gente se mudou, eu também não tive mais como parou a história desse menino, né? Mas ele era um menino também que tinha muitos problemas. Às vezes, querido, né, a reação natural do ser humano, quando vê alguém com problema, é querer reagir, né? Esse cara só dá problema, só dá problema. E às vezes aquele desejo de querer dar uma surra, tem que apanhar um cara desse, né? Para aprender na vida. Às vezes as pessoas até falam assim, né? Tem que apanhar, esse cara tem que apanhar muito para aprender. E aquela atitude do pai realmente mexeu muito comigo, tá? Porque eu era criança ainda, mas eu vi, né, realmente como foi conduzida aquela situação, né? Simplesmente, ninguém conseguia segurar aquele menino, ninguém. Eu conhecia, né, muito a história dele, a gente tinha medo dele até, eu era criança, eu tinha medo quando ele passava na rua, né? Porque ele vivia assim, olhando para baixo, ele tinha uma cara muito, né, muito estranha assim, né? E eu tinha medo, a gente via ele na rua e saía correndo, né? Aí meu pai simplesmente, né, abraçou, pegou ele no braço, com muito amor e conduziu ele. E muitas vezes, queridos, na nossa vida nós vamos passar por pessoas assim. Aqui nessa cidade, certamente muitas pessoas enfrentam problemas espirituais e que a gente precisa orar pela vida delas, amar essas pessoas, amar essas pessoas. Talvez seja até algum familiar, alguém da tua família, talvez seja alguém da tua família, alguém que você conhece e que você sabe que, puxa, eu não tenho manifestado o amor de Deus por esse meu parente, eu tenho desprezado ele, eu tenho falado mal dele, né? Eu não tenho amado essa pessoa. Quem sabe, querido, é um tempo de nós mudar a nossa atitude. Porque às vezes a gente está que nem Jonas, criticando todo mundo, não gostando que Deus perdoa, né? Não gostando que Deus tenha compaixão. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo, papapá, e vem a história da vida. Não, queridos, Jesus não chegou aqui fazendo um interrogatório, tá? Como é que aconteceu contigo aqui? Jesus simplesmente chegou e libertou. Libertou, apenas isso. Jesus chegou apenas e libertou. E aqui, a gente parou de ler aqui, né? Encontraram ele em perfeito juízo e temeram. No 16, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe de que se retirassem da terra deles. Olha só, estão expulsando Jesus, né? Vai embora daqui, Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha que legal, agora esse homem quer andar com Jesus, né? E está suplicando. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha, querido, que testemunho, querido. A Bíblia fala de um homem que foi liberto. Ele queria andar com Jesus agora, ele queria voltar com Jesus, mas Jesus não permitiu. Ele disse: sabe o que você vai fazer? Você vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Imagina quanto tempo esse homem já não via sua mãe, sei lá, seu pai, seus irmãos. Eu não sei se ele tinha esposa, se tinha família, como é que era. A Bíblia não diz. A Bíblia diz: vai para a tua casa. Imagina quando ele voltou para casa, as pessoas vendo ele, né? Vestido em perfeito juízo, falando, né? Imagina o impacto que não trouxe na família. E a Bíblia diz que ele voltou e foi proclamando, né, em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera. Imediatamente ele já começou a pregar. Decápolis é o conjunto de 10 cidades, né, onde ele anunciou o Evangelho. Decápolis é isso, um conjunto de 10 cidades.
onde ele pregou o Evangelho. Pois vê só, Jesus mandou já ele pregar, vai. Está liberto, vai e pregue o que Deus fez por ti. Queridos, olha que maravilha. A vida de um homem foi transformada, porque em obediência eles atravessaram a margem. Houve a tempestade? Houve. Deixa eu dizer para você. Talvez você está andando em obediência ao chamado de Deus. E certamente vai vir alguma tempestade. Vai vir alguma situação para resistir você. Vai vir. Só que essa tempestade não é a tempestade que o Senhor está mandando para te parar. É uma tempestade que sinaliza que você está no propósito. Ela sinaliza que você está no propósito. Aí você pode andar que nem Jesus. O que eu faço nessa tempestade? Dorme. Deita, pega o travesseiro, descansa. Né? O que eu faço no meio dessa tempestade? Dorme. Agora sim você pode descansar. Né? Diga para o teu irmão, o que você faz nessa tempestade? Você dorme. Diga assim, dorme. Esse dormir significa descansa. Descansa. É o descanso da fé. Porque quando Deus te manda ir, Ele vai guardar você até você chegar na outra margem. Se tem um barco, como eu falei no começo, que jamais vai poder afundar, é o barco que Jesus está. E se Jesus está dentro do teu barco, e você está andando em obediência, e você está fazendo a vontade do Senhor, querido, não se desespere com as tempestades. Não faça que nem os discípulos, meu Deus, eu vou morrer, não vai dar certo, os discipulados, querido, dorme, descansa. Confia no Senhor, você vai chegar até outra margem. Né? Não se apavora. As tempestades, elas apenas sinalizam que você está andando no propósito. Diferente de Jonas, o problema é quando você está em rebeldia, né? A desobediência, ela é um problema para nós. A desobediência, ela é um problema para todos nós quando nós decidimos desobedecer. Agora a diferença de alguém que decide obedecer, essa pessoa está em paz. Essa pessoa, ela está andando no caminho do Senhor e está na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, nessa noite, o que Deus está dizendo para nós é isso. Você precisa saber que barco que você está andando. Ou é o barco que você mesmo comprou sua passagem para fugir, ou é o barco que Jesus te chamou para entrar. Né? Então você precisa saber que barco você está andando. Você sabendo disso, não, estou no barco de Jesus. Amém, então fica tranquilo. Né? Vai vir uma tempestade? Vai, com certeza. Volta e meia aparece umas. Volta e meia vem uns ventinhos aí para tentar te dar medo, né? Te fazer você ficar desesperado. Mas Jesus, ele diz, por que você é tímido, homens de pequena fé? Vocês estão sem fé, fica tranquilo, dorme aí, descansa. Pega o travesseiro e deita comigo aqui. Jesus estava ali querendo tirar um cochilo e os discípulos nem para deixar ele sossegado, né? Mas Jesus, ele atendeu prontamente, repreendeu e tudo se fez bonança. Assim também o Senhor vai fazer, no meio da tempestade, Ele vai fazer com que tudo se faça bonança. Então não se apavore, amém? Se coloca de pé, vamos orar juntos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Então, queridos, olha só que interessante, né? Por causa de uma vida, Jesus atravessou a margem, né? Então, querido, vale a pena você atravessar a margem. Sim. Puxa, vou até lá, todo esse trabalho, vou gastar gasolina, vou perder horas de sono, vou isso, vou aquilo. Vai, obedeça, entra no barco e vai. Entra no barco e vai, porque vai valer a pena, querido. Quando você vê o fruto na vida daquela pessoa que você está investindo, você vai ver, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queria pedir para você, gentilmente, feche os teus olhos, vamos orar juntos, vamos orar juntos. Eu gostaria que você orasse pela vida de alguém agora, por a vida de alguém que talvez esteja vivendo numa situação, talvez como esse gadareno, talvez não nesse estilo, né, mas uma pessoa que está abandonada, uma pessoa que ninguém mais cuida dela, uma pessoa que ninguém mais abraça, ninguém ama mais, e que Deus está colocando no teu coração para você ir até ela. Deus está colocando no teu coração, vá você, eu estou te enviando, entra no barco e vamos juntos. Eu quero te pedir que você ore por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, às vezes é um irmão,
Às vezes é um amigo teu de infância, uma pessoa que você conheceu desde a escola, às vezes é um colega lá no trabalho. Ore com essa pessoa, ore por essa pessoa. E diga: Senhor, me ajude a atravessar esse mar e chegar até ela. Às vezes você olha para o mar e pensa: puxa, tem que atravessar esse mar aqui, vai dar muito trabalho, tem que remar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deixa que o Senhor, Ele vai te dar força para você chegar até lá. Ore, fale com Deus por um momento e ore pelos teus Natanaéis. Olhe pelos teus Natanaéis, aqueles nomes que você está orando pela salvação dessas pessoas, aquelas pessoas que você está orando para ir no GC nessa semana. Vamos aproveitar e orar pelos nossos Natanaéis. Ore pelos teus Natanaéis. Diga: Senhor, alcança, toca no coração desse meu amigo, desse meu vizinho, desse meu parente, colega de trabalho. Toca na vida dele, Espírito Santo, para que nessa semana ele esteja lá conosco, junto com a gente no GC. Nem que eu tenha que ir lá buscar ele e dar uma carona, mas eu vou até na casa dele, Senhor. Se for preciso, eu vou lá buscar essa pessoa, vou até na casa dessa pessoa para que ela venha no nosso encontro. Senhor, me dê compaixão, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê compaixão. Nos ajude, Deus, a não sermos pessoas que ficam julgando o próximo, apontando o dedo, acusando os pecados, mas nos dê, Deus, compaixão pelas almas. Porque o Senhor, a Bíblia diz lá, né, em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor nada vale. Então toda obra que é feita sem amor, ela é infrutífera. E nós precisamos do amor de Deus no nosso coração. Por isso, meu querido, ore para que o Senhor te dê amor por cada pessoa. Cada alma importa, cada vida importa, cada ser humano importa, cada um importa, cada criança nessa cidade importa, cada idoso nessa cidade importa. Eu não vou lá naquele senhor, ele já está muito velho, sabe, não fala assim. Vá até ele, sente com esse idoso, com essa idosa, esse senhor, essa senhora, tire um tempo para conversar com essa pessoa, escute a história dela. Muitas vezes tem pessoas que querem apenas que alguém os ouça. Às vezes tem pessoas que querem que apenas que alguém sente ao lado delas, para que você seja o seu ouvido. Que o Senhor nos dê, Senhor, esse coração, para poder amar. E nós oramos por essa semana, Pai, abençoe cada GC. Abençoe aqui, Pai, cada líder de GC. Abençoe aqui cada anfitrião que está aqui nessa noite. Abençoe, Pai, cada grupo que está aqui reunido, de todos os setores. Nós declaramos um tempo de frutificação, um tempo de crescimento, um tempo de avanço do Teu reino, Senhor. Que nessa semana haja salvação, que haja milagres, sinais e maravilhas. Que pessoas sejam libertas de toda a opressão do inimigo. E que para a glória do Teu nome nós possamos ganhar mais almas para Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido?